Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduarda, eu sou membro do GDO e curso Biologia na URGS. Eu vou continuar discutindo com vocês um pouco sobre o impacto das atividades do agronegócio no meio ambiente. Essa imagem que vocês veem à esquerda é uma imagem de desmatamento muito comum. Quase todos os dias a televisão, os jornais, as mídias falam sobre esse assunto justamente porque é algo muito recorrente, a devastação de áreas tanto para o plantio quanto para a produção de animais. Mas de uma forma muito prática, o que isso de fato acarreta para nós? Todos sabem que o desmatamento é algo ruim, mas por quê? Muitos ainda falam do papel de grandes florestas, como a Amazônia, em produzir o oxigênio para o nosso consumo. O que não é bem assim, porque essas grandes florestas, elas produzem sim uma quantidade gigantesca de oxigênio, só que grande parte disso tudo é consumida por lá mesmo, tanto pelos animais quanto pelas plantas. E de fato, os organismos que produzem a maior parte do oxigênio que nós consumimos é o fitoplâncton, que são esses seres microscópicos e que acabam consumindo muito mais oxigênio do que eles mesmos utilizam. E de uma forma geral, esses ambientes muito desenvolvidos, como a Amazônia, essas florestas, elas têm essa característica de serem locais que consomem muito. E é por isso que o solo amazônico ele é considerado pobre em nutrientes, porque todos esses nutrientes provenientes da matéria orgânica, eles são rapidamente assimilados pelas plantas que estão lá. Então, se o oxigênio não é nossa preocupação principal, o que mais pode acontecer quando eu devasto uma área como a Amazônia, por exemplo? Claro que a queimada, que é um dos métodos de abertura dessas áreas, é ruim tanto para os animais que estão lá, tanto pelas plantas que são queimadas. Mas uma curiosidade é que algumas plantas, as suas sementes só germinam depois que o fogo passa pelo local. E isso acontece porque elas crescem em áreas que tendem a ser naturalmente muito secas e quentes, e nessas condições podem ocorrer queimadas de forma natural. Claro que isso não é o caso da Amazônia, que é um ambiente úmido, mas existe. Então, se voltando para o lado dos animais. É muito nítido que sempre que eu destruo um local, eu estou destruindo também um habitat que é o lar de alguém. Mas, de novo, de uma maneira prática e direta, o que acontece quando um animal some do seu habitat? E por que nós temos interesse em preservar esses animais? Falando de uma onça, por exemplo. A onça é um animal feroz, ela é bonita, ela é o símbolo da fauna brasileira, é o topo da cadeia alimentar, ok. Já o urso panda, gente, só de olhar essa carinha não tem como resistir e todo mundo quer preservar. Mas a situação não é bem assim quando a gente fala de animais que não são tão populares como o atum, por exemplo. Algumas espécies de atum já estão em risco de extinção, mas dificilmente se vê uma petição dizendo assine para salvar o atum. E a situação fica ainda mais crítica quando a gente fala de casos específicos como esse morceguinho, que ele só ocorria em uma ilha da Austrália e ele já não é visto desde 2009 e em 2017 foi oficialmente classificado como extinto. E 99% das pessoas provavelmente nem sabe disso. E mais, essa situação de extinção de espécies que desaparecem vem acontecendo muito antes de o ser humano estar por aí para poder ter alguma culpa no cartório. De fato, durante a vida da Terra já existiram 5 grandes extinções em massa, e alguns dizem que já estamos vendo uma sexta, em que quase toda a vida do planeta ela foi extinta. A maior sendo essa terceira ali entre o Permiano e o Triássico, sendo inclusive maior do que aquela que matou os dinossauros. Então, se a Terra tem essa característica de ser um ambiente tão dinâmico e os animais e plantas que viveram há milhões de anos atrás não existem hoje, e os que existem hoje, inclusive nós seres humanos, não vão estar aqui daqui a milhões de anos, será que o desaparecimento de um morceguinho que vivia em uma ilha da Austrália realmente foi tão impactante e influenciou o mundo, o planeta, as nossas vidas? Bom, a verdade é que sim, porque apesar de a Terra ter sido completamente diferente em cada um dos seus períodos, em cada momento específico ela foi marcada por um equilíbrio dinâmico entre todos aqueles seres que compartilhavam o ambiente. Podemos imaginar como se fosse um grande castelo de cartas, e cada vez que nós tiramos uma carta desse castelo, toda a estrutura ela é abalada, até que pode chegar um momento em que ela despenque. Então agora eu vou falar com um pouco mais de detalhes sobre os impactos que o agronegócio tem no meio ambiente e como isso vai afetar o próprio agronegócio, já que ele é diretamente dependente das condições do ambiente. E depois eu vou falar um pouquinho sobre os impactos na saúde pública. Vocês sabem aquela história de que tudo que vai volta? Pois é verdade, não adianta. Digamos que eu sou uma agricultora e eu tenho uma terra.
eu vou ali e desmato uma área e agora minha terra é 3 vezes maior. Eu não vou conseguir arrecadar 3 vezes mais financeiramente, porque eu vou ter que lidar com as consequências e os impactos daquelas minhas ações no ambiente. Por exemplo, a degradação do solo, que é a remoção de pequenas partículas de solo que levam juntos nutrientes, por exemplo, é algo muito ruim para a agricultura e é algo, hoje, uma das principais causas que degrada a terra rapidamente e diminui muito a produção do agricultor naquela área. Isso acontece naturalmente, mas é muito intensificado pelas atividades agrícolas, como o desmatamento, o uso excessivo e inadequado de maquinarias agrícolas, de agrotóxicos, fertilizantes, até mesmo o pisoteamento do gado pode acelerar o processo de erosão. E esse processo em áreas muito quentes pode levar até mesmo à desertificação, que é quando o solo ele fica quase como no deserto mesmo, totalmente pobre, sem nutrientes e inadequado para qualquer tipo de cultivo. Outra coisa que pode acontecer com o desmatamento é a alteração do regime de chuvas. A Amazônia, por exemplo, ela é conhecida por formar os grandes rios voadores, que são grandes massas de umidade que são formadas pela transpiração das árvores da floresta e com os ventos elas são espalhadas por outras regiões, regulando a temperatura, causando as chuvas. Então, quando a gente corta essas árvores, a gente tira essa grande bomba de água. E isso afeta em locais onde é gerada muita seca, em outros acontece alagamentos, altera também nas estações, o que tudo é muito crítico, extremamente importante para a agricultura. E se isso então causa seca, a situação só piora quando a gente fala do aquecimento global, que é essa emissão de gases que eles intensificam muito o efeito estufa. Os 2 principais gases que nós emitimos hoje é o gás carbônico, que é emitido em grande quantidade quando há queima de florestas, e o gás metano. Metade de todo o gás metano que é emitido no mundo hoje, ele provém das atividades do agronegócio, tanto pelo estômago de bovinos, de ovinos, quanto pelo acúmulo de excrementos que depois são usados como adubo, tanto pela plantação de arroz. E o aquecimento global, acho que você já tem noção que ele tem um impacto que vai muito além do nível local do agricultor. Ele afeta em grande escala o mundo inteiro, pelo derretimento, por exemplo, das calotas polares, o que aumenta o nível dos oceanos. De fato, a NASA prevê que até 2100 cerca de 300 cidades já vão ter desaparecido completamente porque elas vão estar submersas pelo oceano, incluindo Tóquio, Veneza, São Petersburgo, Jacarta e Nova Orleans. Então, isso tem consequências que vão muito além do nível local. E quando a gente fala então da desregulação do ambiente, das chuvas, da temperatura, a gente fala também de água. Então, os agricultores eles têm que recorrer muitas vezes ao uso da água de locais de reservatórios subterrâneos, né, de rios, e ao longo do tempo isso tende a chegar ao esgotamento dos mananciais, dos lençóis freáticos, o que é extremamente crítico porque depende não só para os cultivos, como para o nosso próprio consumo. E também essas práticas agrícolas inadequadas podem influenciar no surgimento das pragas. E isso é uma coisa muito ruim porque ela afeta não só a produção, mas também a pecuária, já que muitas vezes essa produção, essas plantas, elas são direcionadas para os animais. Por exemplo, aquela nuvem de gafanhotos que apareceu ano passado, aquilo não foi algo por acaso, não. Porque os gafanhotos, em específico, eles não tendem a andar agrupados. E aquele aumento exponencial daquele organismo foi causado por alguma alteração ambiental, como, por exemplo, o regime de chuvas. Os gafanhotos, em específico, eles gostam mais de climas quentes e secos. E isso não é o clima característico do Rio Grande do Sul naquela época do ano em que eles apareceram. Mas estava ocorrendo e isso influenciou a chegada desses animais até aqui. Então, essas pragas também são um problema. Outra coisa que pode ocorrer é a eutrofização, grandemente pelo uso de fertilizantes. Porque os fertilizantes eles têm muitos nutrientes que são bons para as plantas e acabam escorrendo, indo para rios, para lagos, e lá esses nutrientes ficam disponíveis para as algas. Então, as algas se proliferam de uma forma descontrolada e elas roubam o oxigênio da água que iria para os peixes e os produtores acabam perdendo os seus peixes. Então dá para ver que todas essas consequências, esses impactos, eles sim afetam o ambiente, mas também afetam grandemente os próprios produtores e as atividades do agronegócio. E por fim também não podemos deixar de falar das relações internacionais, que hoje cada vez mais
O mundo ele está exigindo que a gente utilize esse ambiente e produza de uma forma mais inteligente e uma forma mais inteligente de consumir também, né? Inclusive muitos investidores eles já alertaram que eles vão deixar de investir na carne do Brasil, nos nossos grãos e até nas bolsas de valores se nós não mudarmos o nosso modo de produzir. Inclusive, quando os Estados Unidos ele acabou saindo do Acordo de Paris no último governo, realmente foi uma coisa que chamou muita atenção porque, de fato, destoou do que todo mundo vem fazendo, do modo como ele vem pensando e agindo nos últimos anos. E isso não é por acaso, é porque as consequências do modo como nós produzimos realmente podem ser catastróficas. E por fim, eu vou falar rapidamente dos impactos na saúde pública. Primeiro, a fumaça das queimadas, que elas são extremamente prejudiciais para a saúde, e as queimadas do Pantanal e da Amazônia, o vento acabou trazendo a fuligem até em cidades aqui do sul, do sudeste. São Paulo ficou um dia que ele parecia noite de tão escuro que estava o ar, e isso é muito prejudicial para a saúde das pessoas. Outra questão é dos defensivos agrícolas ou os agrotóxicos. Eles foram inventados na Primeira Guerra Mundial para serem utilizados como armas químicas e só mais tarde que eles começaram a ser usados realmente com a função que eles têm hoje. Então eles são muito prejudiciais, eles podem causar alterações neurológicas, genéticas, câncer, estão associados até com doença de Parkinson e doenças respiratórias. O que acontece é que hoje nós tomamos doses homeopáticas desses agrotóxicos, mas a longo prazo eles podem ter consequências para a saúde muito graves. E por fim também tem os fertilizantes, que como eu falei, eles causam esse processo da eutrofização, mas além deles acarretarem na proliferação das algas, eles também influenciam na disseminação das cianobactérias, que elas não são nem bactérias nem algas, são uma mistura, mas elas têm a característica de produzir algumas substâncias que são toxinas para os seres humanos. Inclusive, neste ano, a água do Rio de Janeiro está contaminada com a geosmina, que é uma dessas substâncias produzida por uma cianobactéria, e que ela causa um odor e gosto desagradáveis para a água. Então as pessoas elas estão tendo que recorrer à água mineral, então o preço da água mineral subiu muito e isso influencia diretamente na vida das pessoas. E outro caso que foi bem famoso, e triste, que ocorreu em 1996, foi quando a água para a hemodiálise de alguns pacientes, ela foi contaminada com a toxina de uma cianobactéria. E aí, quando as pessoas descobriram o que estava acontecendo, já era tarde demais. Essa toxina ela tem efeitos neurológicos e, infelizmente, a maior parte dos pacientes morreram nessa situação, que foi em Pernambuco. E é claro que as indústrias também, o esgoto, eles têm influência nesse papel da eutrofização da água, mas sem dúvida os fertilizantes também eles influenciam e muito nisso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho mais sobre o assunto. E tchau, tchau!